pessoal, bom dia, tudo bem? Chegamos a mais uma aula de nutrição e dietética, onde vamos abordar a avaliação nutricional, certo? Dando continuidade aos nossos estudos sobre a avaliação nutricional, trago para vocês como é feita essa realização do estado nutricional. Usamos alguns métodos, certo? Esses métodos são usados de formas diretas ou de formas indiretas, ao qual vocês vão, diante de exemplos, analisarem como é feita essa avaliação e colocar em práticas através de alguns exercícios propostos que eu vou fornecer pelo WhatsApp, tá certo? Vejam só, pessoal. Os métodos de avaliação nutricional geralmente podem ser diretos ou indiretos, certo? Os diretos é através da anamnese alimentar, tá certo? Dados antropométricos, o exame físico e também dados bioquímicos. E os métodos indiretos são os inquéritos de consumo alimentar, os estudos demográficos e os inquéritos socioeconômicos e culturais. Na anamnese alimentar, a gente costuma averiguar o que se tem, o que é oferecido, o que é necessário para uma boa alimentação daquele indivíduo, tá certo? Referente aos dados antropométricos, que são o peso que a pessoa tem, a altura, ou seja, a estatura, né? E o exame físico, onde o exame clínico, né? Que na maioria das vezes a gente observa de forma visual, mas que às vezes nem sempre, quando a gente faz essa avaliação visual, quer dizer que a pessoa tem um distúrbio alimentar ou está fora do padrão nutricional adequado, tá certo? E os dados bioquímicos, que são os exames nutricionais, como também exames de sangue, que pode ser visto os níveis de colesterol, certo? E os métodos indiretos, temos os inquéritos de consumo alimentar, né? Onde as pessoas vão ver o que é oferecido para se ter uma dieta alimentar adequada, e os estudos demográficos, que representa o consumo alimentar em diferentes regiões. No caso do Brasil, em diferentes regiões do país, a gente pode ver uma diferença nutricional pelo que é ofertado através dos estudos demográficos, tá certo? E também em relação à situação socioeconômica das pessoas e também a questão cultural. A avaliação nutricional é uma abordagem na qual ela é completa e é realizada pelo nutricionista com o objetivo de estimar o estado nutricional do indivíduo, ou seja, detectando suas necessidades alimentares. Assim, torna-se possível fazer uma intervenção de maneira mais adequada para a manutenção e recuperação do estado de saúde do paciente, tá? Nos últimos tempos, nessa mais nova década, a questão estética, né? A questão estética e também a procura pelo bem-estar e saúde está fazendo com que muitas pessoas mudem seu hábito alimentar, fazendo acompanhamento com nutricionista, praticando esportes, mudando seus hábitos alimentares. É importante saber, nessa avaliação nutricional, o IMC, o qual a gente tem, acho que na primeira aula, eu propus, né, uma atividade e falei sobre o índice de massa corporal, que é o IMC, que é calculado, e esse cálculo é dividido, o peso do indivíduo por sua altura ao quadrado, conforme uma fórmula, tá certo? Aqui tem um exemplo que eu vou mostrar para vocês, que é de uma senhora chamada Maria, que pesa 80 quilos,
e que tem 1,75 m de altura. No slide vocês vão ver que o IMC dela, quando foi calculado, ela corresponde a 26,1. Então, pela idade dela, tá certo? E pelo IMC, tem a tabela que vocês já têm, eu já dispus também para vocês, que determina que ela está com peso, onde vai determinar se o peso dela está bom, adequado ou acima do peso, tá bem? Mas a aula até o momento foi só, essa conversa só foi mais para tentarmos resgatar um pouquinho do início das nossas aulas, referente ao estado nutricional, que o que mais importa no momento é a gente saber o que é o gasto energético total, ou seja, o GET, gasto energético total. Veja só, o gasto energético total é todo o gasto de energia que o ser humano tem ao absorver nutrientes e praticar esporte, tá certo? Se você, qualquer indivíduo que deseja fazer uma dieta alimentar, tanto para ganhar peso, tanto para perder peso, deve adotar esse cálculo de gasto energético total, tá bem? Vejam só. Para entendermos, antes de iniciarmos, o que é calorias? Quanto é que eu preciso perder? Quanto é que eu preciso fazer a ingesta de calorias? Quanto de calorias eu preciso para emagrecer ou para engordar? Calorias são unidades de medidas padrão, né, para termos de referência de quanta energia em determinação de alimento fornece para o nosso organismo. Geralmente, a caloria é representada pela sigla, né, CALOR, que corresponde à quantidade de calor ou energia que é fornecida. E ela representa, ou seja, um cal corresponde à quantidade, né, e 0,5 grama de água, para que se consiga elevar a 1 grau de temperatura. 1 cal corresponde a 4,18 joules, tá certo? São fórmulas que, em outros estudos específicos, quem quiser se especializar em nutrição, vai entender melhor. Não é obrigatório vocês se deterem em aprender essas siglas e saberem no momento não, mas é importante saber que existe a definição de calorias, para que serve, tá certo? Vejam só, a quilocaloria não é uma regra, mas assim, se em avaliação, em vários estudos, foi comprovado que a maioria das pessoas, uma pessoa adulta, sobrevive com 2.000 calorias por dia, tá certo? 2.000 calorias por dia. Mas isso não quer dizer que é uma regra, vai depender do biótipo da pessoa, do consumo e gasto de energia, tá certo? Isso é uma variação também da pessoa, de homem para mulher, de cada pessoa, da prática de exercícios, tá certo? Da ingesta de alimentos, tá bem? Mas é mais ou menos. Algumas teorias, se vocês forem pesquisar, vão ver que é 2.500 calorias por dia. Mas isso é uma variação, tá certo? Vou ensinar vocês como é que nós vamos fazer esses cálculos, tá certo? O cálculo como vou saber o quanto tenho que consumir e gastar de energia por dia, tá certo? Vejam só para mostrar aqui, vejam. Pessoal, o GET, que é o gasto energético total, que nós vamos abordar agora, para vocês saberem calcular como é feito esse cálculo, né, de gasto energético total. É a soma da energia diária para manter as funções vitais no organismo,
mais a energia para executar as demais atividades do dia. Vejam só. Se aqui eu tenho gasto energético total. Se eu consumo pouco para o que eu preciso, eu vou emagrecer. Se eu consumo e gasto a mesma quantidade, vou manter o peso. E se eu consumo calorias a mais do que eu preciso, eu vou engordar. Isso é óbvio, é lógico, né? Se a gente consome e gasta, pratica exercício, faz alguma atividade física, obviamente vamos ter um balanceamento, tanto na ingesta como na perda de energia. Para se fazer esse cálculo de avaliação, usamos uma taxa metabólica basal, que é o taxa MB, taxa metabólica basal, diante de uma equação de predição. Essa equação de predição, vocês não precisam aprender, ela vai sempre estar numa tabela, ao qual vocês vão ter conhecimento agora, tá certo? Essa tabela, ela é de equação, é a equação de Hertzsprung, tá certo? É um cálculo que ela é diferenciada para homem e para mulher, certo? É uma fórmula, ao qual vocês não precisa memorizar. Para se fazer os cálculos, você sempre lembrar. Se você é homem ou você estiver avaliando um homem, você vai utilizar o cálculo da taxa metabólica basal para homens. E se for mulher, a taxa metabólica basal para mulher. Como é que vamos fazer calcular essas taxas, tá certo? De acordo com a equação de predição. Vejam só. Um exemplo, se a gente consome alimentos e gastamos energias em diferentes atividades do dia, como arrumar a cama, 30 minutos, durante 30 minutos a gente gasta 30 calorias, se escovar os dentes em 30 minutos, a gente gasta 40 calorias, dirigir para o trabalho em 30 minutos é 80 calorias e assim por diante. Se a gente for fazer essa avaliação aqui, vamos ter um valor correspondente à taxa de metabólica basal, tá certo? Mas o gasto de calorias em atividades é representado aqui por algumas tabelas, tá certo? De acordo com o que se faz, por exemplo, andar 5 km por hora, a gente gasta 350 calorias. Enfim, dormir 60, bater palma 120 e assim por diante. É uma tabela de calorias gastas em uma hora, tá bem? Só que para fazermos o cálculo de gasto energético total, vamos seguir essa tabela aqui para determinar o cálculo de ingestão diária recomendada de quilocalorias de um indivíduo para manter o peso atual, tá certo? Veja só. Como vamos fazer esse cálculo? Vamos tomar como primeiro exemplo um homem de 32 anos, com 1,70 m de altura, com peso de 65 quilos, sedentário e pratica pouco esporte ou nenhum esporte. Aí a gente viu, lembre-se do caso, né? O caso é esse aqui, homem, 32 anos, 1,70 m de altura, peso 65 quilos, sedentário, faz prática de pouco ou nenhum exercício. Aí vamos voltar para a fórmula para vocês entenderem. Lembra que eu falei da equação de Hertzsprung, tá certo? Ele é um homem. Nós vamos utilizar essa fórmula aqui, tá certo? Onde vamos calcular sempre esses valores aqui. O que vamos modificar é o peso, a altura e a idade em anos da pessoa, no caso o homem, né? Só que, como diz a questão, ele pratica pouco ou nenhum exercício. Aí vamos para a tabela. Sedentário,
ou nenhum exercício, número de passos por dia, pouco ou nenhum. Então, o gasto energético total dele é esse aqui, ó, vezes 12, 1,2, que é a taxa basal calórica, tá certo? Ó, taxa metabólica basal, que é isso aqui, ó, taxa metabólica basal. Aí vamos fazer o quê? Se ele é sedentário, né? Como já especifiquei aqui, ó, ele é sedentário. Ele pratica pouco ou nenhum exercício. O número de passos por dia é de menos de 10.000 passos por dia. Então, a taxa metabólica basal dele é essa daqui. O que é que vamos fazer? Homem de 32 anos, 1,70 m de altura, peso 65 kg, sedentário, pratica pouco ou nenhum exercício, gasto total, vamos descobrir qual é o gasto total, mas a taxa metabólica basal é de 1,2, tá certo? Vamos usar o cálculo, que é para homens, né? Como vocês já sabem, que é o cálculo Hesbent, que é esse daqui, e vamos fazer as modificações, que é muito simples, tá certo? Vamos lá fazer. Primeiro, vamos colocar as taxas, tá? A fórmula, que é essa daqui. E vamos fazer as modificações, que é só acrescentar o peso do paciente, a altura e a idade em anos. Como ele é homem, vamos utilizar essa daqui. Aí vamos fazer dessa seguinte forma. O gasto energético total, certo? De 66, que é da fórmula, vezes 13,75 vezes o peso em quilos, 5,03 vezes a altura em centímetros e 6,775 vezes a idade em anos. Nós fazemos as modificações. Peso, qual o peso dele? 65 quilos, né? 65 quilos, aí vem para cá. Altura, 1,70 m, vem para cá. E com a idade, 32 anos. Pronto, aí vamos calcular. Vocês lembram, né, das fórmulas de que primeiro a gente resolve o que está nos parênteses, tá? E depois nos constantes. É o que vamos fazer? Multiplicar, que pode usar a calculadora, 13 por 65, que é o quilo, que dá esse valor aqui, 893, pela altura, 850,51, e a idade, 216,16. Pronto, fizemos já isso. Lembre-se dos sinais, tá certo? De repetir, sinal de igualdade e menos. E continuamos na fórmula, tá certo? Como? A gente vai somar. Quando soma, diminui. Primeiro a gente soma desse valor e depois diminui. E quando termina, multiplica por 0,2. Somando, diminuindo, vamos ter esse valor. De vezes 2, 1,2, vamos ter 1.913,2 calorias. Ou seja, o gasto energético é de 1.913,72 calorias. Pronto, ele gasta isso de calorias. Pronto, aí através desse resultado aqui, a gente vê. Se ele quiser permanecer com esse peso, ele sempre vai fazer uma dieta balanceada, baseada, né, nessa quantidade de calorias que ele gasta. Se ele quiser engordar, vai aumentar a ingesta de calorias. E se quiser perder mais, vai diminuir, né? Pronto, deu para entender. Agora vamos passar. Agora outro exemplo, vamos calcular o gasto energético total de uma mulher de 30 anos, com 1,65 metros de altura, pesando 70 quilos e pratica esporte de 3 a 5 dias por semana. Vejam só, aí já muda. Vamos olhar a tabela, né? A tabela que permite, né, calcular a ingesta diária recomendada por quilocalorias de um indivíduo. Ela já é diferente. Ela faz a prática de exercício 3 a 5 dias por semana. Então, ela vai ser diferente. O gasto energético dela é esse aqui, ó. Certo? 1,55.
A fórmula, vamos colocar gasto energético, certo? 1,65. Vamos pegar a equação de Helmholtz-Bennett, tá certo? Que é para mulheres, vamos pegar essa daqui e vamos adicioná-la aqui. E só fazer a transformação de peso, altura e anos, que vamos obter dessa forma, né? Qual o peso dela? 70 quilos, 1,65 m de altura, e ela tem quantos centímetros? Com a idade de 30 anos. Pronto, aí fazemos os cálculos, do mesmo jeito é uma fórmula, e obtemos esse resultado, tá certo? Aí as atividades vão ser propostas no WhatsApp. Pelo WhatsApp eu vou propor uma atividade para vocês. E